Livro do profeta Jeremias, capítulo 1, a partir do versículo 4, diz assim a palavra de Deus. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. Antes de você nascer, eu o consagrei e o constituí profeta às nações. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não diga, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu enviar, você irá, e tudo que eu lhe ordenar, você dirá. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Depois o Senhor estendeu a mão, tocou em minha boca e me disse: eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Veja, hoje eu te constituo sobre as nações, sobre os reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e para plantar. Curva sua cabeça, vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, eis aí tua palavra poderosa, magnífica, Senhor, e nós te pedimos que o Senhor possa falar conosco, ó Pai, que o Espírito Santo encontre em cada coração um espaço especial para operar o milagre extraordinário, em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje nós vamos falar sobre o inescapável chamado de Deus. Esse é o tema dessa mensagem. É impossível fugir do chamado de Deus. Por quê? Porque Deus está operando na terra. Deus está agindo e Ele conta conosco, comigo e contigo, para ajudá-lo nesse grande propósito de trazer as pessoas perdidas a Cristo. Gosto de uma palavra ou de uma frase de Rick Warren, que ele vai dizer: o Senhor quer que você tenha tanto um ministério no corpo, quanto uma missão no mundo. Ministério é serviço. E quando fala de ministério e serviço, fala da igreja. Nós temos um ministério na igreja, mas para lá fora, para com os que estão perdidos, nós temos uma missão. E qual é a nossa missão? É resgatá-los, é trazê-los para junto, para a família de Deus. Nós temos essa missão. Então Deus procura por homens, para que por meio dele, ele se revele ao mundo. E esta é a nossa missão. É a nossa missão apresentar Jesus às pessoas. As pessoas precisam saber quem Deus é, quem é o Senhor. E eles saberão a partir de nós. Deus nos salvou. E agora Ele quer nos usar para salvar outras pessoas também. Deus nos resgatou das trevas e agora quer que sejamos um agente nas trevas para trazer eles que estão lá aprisionados para a sua maravilhosa luz. Entretanto, toda ação de Deus que Ele deseja realizar na terra começará ou terá início com a aceitação de um chamado. Tudo que Deus precisa é alguém que se posiciona, dizendo: eis-me aqui. Mas uma coisa precisamos ter em mente: não existe glamour no chamado. Irmãos, a estrada não é pavimentada, sabe, com ruas de ouros aqui na terra. O asfalto não é perfeito. Na grande maioria das vezes, o chamado, a estrada é irregular, cheio de pedregulhos. Haverá um dia que andaremos em rua de ouro nos céus. Alguém comigo para entrar lá e andar nessas ruas de ouro? Então, aquilo que nós corremos aqui na terra, o subproduto que nós desejamos tanto lá no céu, é asfalto. Um dia entraremos lá, um dia estaremos com Ele, mas enquanto estivermos aqui, o nosso chamado, ele não é glamuroso. O nosso chamado não é de aplausos. O nosso chamado, ele exige da gente responsabilidade.
na sua grande maioria, é crer que Deus, Ele é capaz de endireitar os caminhos tortos e estará conosco em todo o processo. Mas para entendermos sobre o tema, ou esse texto tão maravilhoso de Jeremias capítulo 1, é necessário conhecermos um pouquinho sobre Jeremias. Jeremias nasceu num lar de sacerdotes. Pensa, ele era natural de Anatote, e Anatote era a cidade dos levitas, separada para os levitas. Jeremias era filho de Ilquias, e Ilquias era o grande sacerdote. Então havia uma herança sacerdotal para Elias. Irmãos, ser um sacerdote tinha um certo prestígio, tinha um certo status. O sacerdote era alguém aclamado pelo povo. O sacerdote era alguém benquisto pelo povo. O sacerdote, ele tinha um período de trabalho, e depois ele se jubilava e descansava. Ser um sacerdote, apesar do muito trabalho e de todo o desgaste que envolvia o seu trabalho, o seu sacerdócio, ele tinha um período específico para terminar. O sacerdote, ele era representante de Deus na terra, mas algo especial, ele ouvia as carências do povo e apresentava as suas necessidades para Deus. O sacerdote era alguém muito especial. E este homem, Jeremias, ele era um descendente de sacerdote. E para ser sacerdote, havia uma linhagem sacerdotal. Ou seja, nem todo levita era sacerdote. Ele só se tornaria sacerdote se houvesse uma geração na sua família. Então Jeremias, ele carregava isso desde a sua infância. Ele aguardava o momento em que ele assumiria talvez o sacerdócio e daria continuidade ao trabalho do seu pai. Pensa comigo, irmãos. Um sacerdote começava o seu ministério aos 30 anos de idade. Havia muito desgaste. Mas aos 50 ele se jubilava. Então o período não era um período tão extenso, mas era muito trabalhoso. Mas havia um limite. Jeremias, ele era um homem criado com essa vocação, ou ele era criado com essa intenção de ser no futuro um sacerdote. O seu ministério era acompanhado de um escriba. O nome desse escriba era Baruque. Baruque era o seu servo que escrevia as suas revelações. Jeremias não tinha tanta idade para ser um sacerdote. Talvez por isso a ideia: eu não passo de uma criança. Na versão NVI fazia: eu ainda sou muito jovem. Porque Jeremias tinha entre 20 e 25 anos. Ou seja, ele ainda não tinha uma idade para se tornar um sacerdote. Então ele ainda era inexperiente demais. Essa era a situação de Jeremias. Outro ponto importante: Jeremias, ele profetizou a nação de Judá, que estava num declínio espiritual severo. O povo estava declinando tanto. Deus levantou também outros 2 profetas, Sofonias e Abacuque, que também profetizaram no mesmo período. Porém, a extensão do ministério de Jeremias foi tão longo que Deus levantou mais 2 grandes profetas para que estivessem profetizando também no mesmo período. O nome de um que estava lá na corte babilônica era Daniel. Daniel profetizou no mesmo período que Jeremias. E quando a gente lê a Bíblia, quando a gente estuda um pouquinho, a gente percebe que Daniel, ele era um profeta maior, porque ele profetizou por um longo período de tempo. Mas também havia um segundo profeta, que já estava junto ao rio Quebar. Enquanto Jeremias permanecia junto com a tribo de Judá, o último, ou os remanescentes da tribo de Judá, lá para ser levado para o cativeiro, já haviam 2 levas de judeus que já estavam no cativeiro. Lá na corte babilônica estava Daniel, junto ao rio Quebar estava Ezequiel. Outra coisa importante com relação ao chamado de Jeremias: quando Deus chama Jeremias,
Ele não teve tanta pompa, não foi tão extraordinário o seu chamado. Porque quando a gente olha para a história, a gente vê Moisés, ao ser chamado por Deus, uma sarça ardente. Irmãos, pensa, havia uma árvore pegando fogo. E o que chamou a atenção de Moisés é que a sarça queimava e o fogo não a consumia. E de repente uma voz sai do meio da sarça. Pensa no espetáculo, irmãos, daquela cena. Quando a gente olha para o profeta Isaías, no capítulo 6, ele diz que viu o trono de Deus, viu os céus abertos, e viu os anjos, assistindo na sua glória. Ele viu o trono de Deus, irmãos, que visão extraordinária, que chamado magnífico. Mas Jeremias não teve pompa, ostentação. O chamado dele foi pessoal. Veio a mim a palavra do Senhor. Eu acredito, irmãos, que nós não deveríamos levantar, nós não deveríamos agir em nada antes que viesse a nós a palavra do Senhor. Nós temos que procurar pela palavra do Senhor. Irmãos, existe especialista para muita coisa no mundo hoje. Às vezes buscamos especialistas em várias áreas, mas existe alguém que é especialista em todas as áreas, e esse alguém é o Senhor, e nós devemos aguardar o chamado, a vocação, a instrução, a determinação, a direção do Senhor. Não deveríamos sair da nossa casa sem que antes houvesse em nós uma palavra dizendo: veio a mim a palavra do Senhor. Quando eu olho para a vida de Paulo, eu vejo Paulo dando instrução à igreja de Corinto. Ele vai dizer assim: porque o que eu recebi, eu também entreguei. Ele recebeu de quem? Ele recebeu do próprio Senhor. Então agora ele estava habilitado para compartilhar. Irmãos, a palavra do Senhor precisa vir a nós, como veio no profeta Jeremias. O chamado Jeremias foi tão extraordinário que ele não teve como escapar. Foi inescapável o chamado de Jeremias. Ele não tinha outra opção a não dizer: eis-me aqui, Senhor, pode contar comigo. A palavra do Senhor, ela ainda continua chamando os seus filhos. Quando nós olhamos para a vida de Jeremias, nós vimos que quando a palavra do Senhor, ela veio a ele, ele não paralisou, ele não parou, pelo contrário, ele continuou. A palavra do Senhor, ela precisa vir a nós, porque quando a palavra vem a nós, como somos direcionados pela palavra, nós não desistimos quando vêm as lutas. Por isso que nós temos que perseguir a palavra de Deus, desejar que Deus fale conosco. Porque quando a palavra vem, as perseguições vêm, as calúnias vêm, mas a palavra nos sustenta. A palavra nos dá firmeza, a palavra não nos deixa desistir. A palavra nos fortalece. Quando a palavra vem a nós, não desistimos do nosso chamado, não desistimos da nossa vocação, não desistimos das pessoas que Deus nos colocou ou colocou em nossa vida para cuidar. Nós não desistimos da nossa missão, nós não desistimos do nosso ministério. Quando a palavra de Deus vem a nós, não desistimos. Não é porque somos bons, mas não desistimos por causa da sua própria palavra. Eu estou contigo. Irmãos, pensa, na Bíblia 365 vezes a palavra não temas. E eu posso ouvir como eco da palavra não temas. Não temas porque eu estou contigo. Oh, aleluia. Não tenha medo, eu estou com você, irmãos. E essa palavra, eu estou com você, ela é extraordinária. Quando éramos crianças, quantos de nós não teve medo por um certo tempo? Mas quando ouvíamos a voz dos nossos pais dizendo: pode ficar tranquilo, eu estou aqui, meu filho, a gente relaxava. Que palavra, irmãos, eu estou contigo. Essa palavra deveria ser para nós uma palavra de tranquilidade. Então devemos estar sensíveis à voz do Senhor.
Porque Deus ainda fala. Alguém crê nisso? Você pode dizer amém? Deus ainda fala. E eu posso dizer mais, podemos ouvir a sua voz através da sua palavra. Ele começou falando pela palavra e ele continua falando através da palavra. Ele não muda, a palavra é o mecanismo, é o instrumento pelo qual Deus ainda fala. É o escritor aos Hebreus que diz que muitas vezes Deus falou de várias formas e várias maneiras no passado aos homens. E ele falou por meio de anjos, ele falou por meio da obra criada, mas nos últimos dias, Deus falou-nos por meio do seu Filho. Ah, irmãos, que extraordinário! Aonde está escrito acerca do Filho de Deus? Na palavra. É a palavra que nos sustenta, é a palavra. Foi Jesus que disse: eu estarei com vocês todos os dias. Então a palavra, ela deve nos fortalecer para que não tenhamos medo diante das dificuldades, diante das perseguições. Tranquilize o teu coração, o Senhor está contigo. Você pode dizer para o teu irmão, fala assim: tranquilize teu coração, o Senhor está contigo. Oh, aleluia. Você não precisa esperar um anjo para Deus falar com você. Tem muita gente correndo atrás da voz de um anjo. Você não precisa esperar um profeta vir para liberar uma palavra. Você não precisa esperar um arbusto queimar. Você não precisa nem ver o céu aberto. Você precisa simplesmente acreditar na palavra de Deus. Porque é aqui que Deus começa a falar conosco. E é aqui que Deus vai continuar falando até o dia que Ele voltar. Lógico, eu também não sou tolo dizer que eu já não desejei de ver uma sarça ardente como Moisés. Quantas vezes, irmãos, no momento de aflição e de luta, de dor, Senhor, fala comigo. Eu preciso tanto ouvir a sua voz. Faz queimar uma árvore. Irmãos, eu já pedi isso para Deus. Senhor, fala comigo. Eu preciso, Senhor, de ouvir sua voz. Envie um profeta. Eu também já falei isso. Mas é aquilo, quando eu era menino, eu me comportava como menino. Eu precisava de subterfúgio para acreditar em Deus. Irmãos, hoje eu só preciso da palavra. Porque toda vez que eu abro a palavra, o Senhor fala comigo. Eu não preciso ver sarça ardente para saber que Deus está comigo. Eu não preciso ver anjos para acreditar que Deus está falando comigo. Basta eu simplesmente acreditar na palavra, porque por meio da palavra Deus fala comigo, aleluia. Deus continua falando conosco. Outro ponto, irmãos. Versículo 5 diz: antes mesmo, aí o Senhor dá uma palavra. Por que é inescapável o chamado divino? Diz Deus ao profeta: antes de formá-lo no ventre, eu te escolhi. Antes de você nascer, eu te separei e o designei profeta às nações. Pensa, irmãos. Nós precisamos obedecer o chamado divino, porque precisamos acreditar que Ele está nos chamando. Jeremias precisou crer que Deus estava chamando ele para algo poderoso. Ele ainda não havia saído da madre da sua mãe, mas Deus já tinha um projeto na vida deste homem. Quando nós lemos o Salmo 139, Deus viu os meus dias, quando eu ainda era um embrião, quando eu ainda estava na forma embrionária, todos os meus dias foram escritos no seu livro. Oh, irmãos, Deus, Ele não age, sabe, porque deu errado. Ele não tem plano B, irmãos. Deus tem um plano para você. O que você precisa fazer é aceitar o chamado de Deus e acreditar que Deus está chamando você para algo poderoso na terra. Deus tem nos chamado, irmãos. Ele conta comigo e contigo. Aquele que é escolhido de Deus precisa entender que não terá vida fácil, não vai ser moleza. Eu fui chamado por Deus, agora é só vitória. Ah, irmão, seria legal isso.
Na grande maioria das vezes, os que foram chamados por Deus sofrerão como Jeremias sofreu. A gente olha a história de Jeremias. Jeremias é apaixonante, a história de Jeremias. Porque Jeremias, ele foi um homem como eu e você. Jeremias é chamado de um profeta chorão. Para ter uma ideia da fragilidade deste homem, mas da resistência também. Porque Jeremias, chamado por Deus, ele sofreu humilhação. Ele foi rejeitado pelo seu próprio povo. Jeremias foi ridicularizado. Ele foi perseguido. Ele foi jogado dentro de uma cisterna. Ele foi maltratado. Ele foi aprisionado. E, irmãos, tudo porque ele profetizou o que Deus mandou ele fazer. Então, não existe glamour nos que foram chamados por Deus. Contudo, o que vimos na vida de Jeremias é que ele não recuou. Ele não desistiu, porque ele não tinha dúvida de quem o havia chamado. Irmãos, isso tem que valer alguma coisa para nós também. Primeiro chamado de Deus para mim e para você é o chamado para a salvação. Irmãos, e quem diz, e quem acredita em Jesus, quem recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele já foi chamado por Deus à salvação. A salvação é um ato da graça, é um dom gratuito de Deus. Isso não tem nada a ver com o que você faz, é o dom de Deus, é graça, é de graça, o preço já foi pago. Mas existe algo, apesar de ser de graça para você, isso não significa que alguém não pagou um preço para a sua salvação. Jesus pagou o preço na cruz. Aleluia. Você não é um acidente, irmãos. Nós não somos um acidente. O Senhor nos conhecia muito antes do nosso nascimento. Por isso que o profeta ouviu de Deus: eu o consagro e eu o designo. Ele foi consagrado e designado para uma missão. A sua vida, ela deixou de ser uma vida comum, de uma certa estabilidade, para viver no centro da vontade do próprio Deus. Terceiro, Jeremias capítulo 1, versículo 6 diz: mas Deus disse: soberano Senhor, eu não sei falar, pois não passo de uma criança. Apesar de Jeremias não saber falar, a ele cabia duas opções: obedecer a Deus, ser fiel a Deus, ou desobedecer a Deus, ser infiel. A escolha, irmãos, vai estar sempre em nossos ombros, tanto no chamado para a salvação, quando o chamado para a nossa missão. Nós podemos fazer a escolha de obedecer a Deus. E eu vou dizer, irmãos, apesar de toda a luta que o chamado, que o homem que foi chamado, a mulher que foi chamada por Deus, ele possui, ele enfrenta, irmãos, não tem nada melhor nessa vida do que saber que o Senhor está conosco. Nada mais, nada substitui isso. Mas sempre teremos a opção, e Jeremias apresentou a sua dificuldade. Provavelmente ele era jovem, difícil, né? Aqui nós vimos que ele tinha entre 20 e 25 anos, ele ainda era bem jovem. Ele não era experiente como os anciões. E nessa época, na época patriarcal, os jovens, eles não tinham tanta, eles não tinham tanta credibilidade no meio dos homens. É por isso que Paulo, quando escreve a Timóteo, ele vai dar um conselho a Timóteo. Porque Timóteo também era muito jovem, também estava na casa dos 20, no máximo 25 anos, quando ele assumiu a igreja em Éfeso. E diz a Bíblia, o Paulo instruindo a Timóteo: olha, seja padrão dos fiéis, padrão no trato, no amor, na fidelidade, seja o modelo, seja o exemplo. Irmãos, que eles, diz Paulo, que eles não tenham nada para falar sobre você, seja para eles um padrão. Agora pensa,
esse rapaz, esse homem, ao ser chamado por Deus, ele se viu em dificuldade, ele seria profeta, perderia a sua estabilidade sacerdotal. Irmãos, lembra que eu falei? O sacerdote tinha, de certa forma, uma zona de conforto, e Deus estava chamando ele para fora da sua zona de conforto. Irmãos, e às vezes Deus nos chama exatamente para fora da nossa zona de conforto. Fazer a vontade de Deus, às vezes, vai contra as nossas próprias vontades. E foi isso que aconteceu na vida deste rapaz, na vida deste profeta. É normal termos medo. É normal nos sentirmos inadequados quando nós olhamos para nós mesmos. Toda vez que você olhar para você mesmo, você vai se achar incapaz. Você vai achar inadequado. Quem sou eu? Eu sou tão pequeno. Eu sou tão limitado. Na minha família não existe histórico de alguém que tenha alcançado um nível maior. Quantos não ouviu, ao fazer o vestibular para uma faculdade, não ouviu dos seus pais, mas ninguém na nossa família fez faculdade? Quantos já não ouviram? Quando um jovem sonhador fala assim, eu queria tanto ter um carro, e ao invés de receber o incentivo, você vai ter um carrão. Toda criança sonha, todo adolescente sonha em ter um carrão, irmãos. Aquele carrão extraordinário. E todo jovem, é comum ao jovem, ainda mais hoje, com os sonhos, com os filmes de Hollywood, que passam os carros, cada um mais bonito que o outro. Então o jovem sonha. Mas quantas vezes, quando ele abre o coração para a sua família fala assim, mas quem é você? Você nunca vai conseguir isso. Eles não conseguem compreender a dimensão dos seus sonhos. E o que vimos na vida deste homem é que ele se viu, ele olhou para si e ele percebeu que ele era pequeno demais. Quando nós olhamos para nós mesmos, é assim que nós vamos nos ver incapazes. Mas precisamos dizer sim ao chamado de Deus, como Jeremias, com temor e tremor. Ele disse sim ao chamado de Deus, olhando para a grandeza de Deus, apesar da sua incapacidade. Porque aqui é o ponto-chave. É olhar para Deus diante da sua debilidade. Eu lembro da situação de Davi e Golias. E é épico, né, irmãos? A gente, quando atenta, agora saiu um novo, é um desenho, é um filme, é um desenho, né? Eu esqueci o nome que se dá nisso. De Davi enfrentando Golias. E o Golias enorme, alto, bem equipado. Davi, uma criança, um adolescente. Só que Davi nos dá uma lição extraordinária nesse texto. Devemos aprender com Davi. Quando nós enfrentamos nossos gigantes, irmãos, não tem a ver com você, nem comigo. Tem a ver com Deus. Quando Davi disse, eu vou a você em nome do Senhor, o Deus a qual você afronta. Era impossível Deus ficar indiferente. Porque ele não estava lutando no nome dele. Não era no nome do rei Saul, não era no nome dos seus irmãos que eram soldados experientes. Não, ele estava lutando em nome do Senhor dos Exércitos. Irmãos, e quando nós apresentamos o Senhor dos Exércitos para os nossos inimigos tremem. Eles não têm como permanecer de pé diante do nosso Deus. Porém, irmãos, o Deus eterno respeita a tolice daqueles que julgam que as suas próprias vontades são mais importantes do que a vontade de Deus. Ele apresentou a dificuldade dele. Sou criança, não sei falar. Mas o versículo 7 diz assim a palavra de Deus. Versículo 7. O Senhor, porém, disse a Jeremias: não diga que é muito jovem ou que não passa de uma criança. A todos a quem eu enviar, você irá, e tudo
o que eu ordenar a você, você dirá. Você vai falar e fazer aquilo que eu mandar. Manda quem pode. Lembra dessa palavra? Disso? Obedece quem tem. O eterno Deus escolheu a pessoa certa. E a pessoa que é escolhida por Deus para o seu propósito, ela não é escolhida porque é a mais bem preparada. Ela não é escolhida porque é a mais capacitada. Na grande maioria não tem a ver com a sua capacidade. Não tem a ver conosco. Nós fomos escolhidos por Deus, chamados por Deus, e Deus está chamando alguns hoje para uma missão específica, para cumprir um propósito, e não tem a ver com a sua capacidade. Isso tem a ver com Ele. Deus não aceitou a desculpa deste rapaz. Deus não aceitou a desculpa do profeta, porque o convite, ele era inexcusável. Irmãos, eu quero dizer algo para você, que ainda não tomou a decisão por Jesus, ainda não tomou a decisão para a salvação. O convite para a salvação é inexcusável. Para você que já recebeu o Senhor como teu Salvador, o convite para o ministério, ele também é irrecusável. Não tem como você dizer, não, eu passo isso. Todos nós temos uma missão e todos nós temos um ministério. O ministério é para com a igreja, a missão é para com o mundo. Tem pessoas perdidas precisando de mim, de você. Você pode dizer amém? Mas assim como Jeremias, muitos estão dizendo não. Não, porque eu não possuo habilidade. Não, porque eu não tenho aptidão. Não, Senhor, quem sou eu para ser chamado? Não. Toda vez que Deus nos dá uma missão, Ele nos capacita com o que precisamos para realizá-lo. Você não foi chamado para a missão e está despreparado para ela. Se Deus te chamou, Ele também te capacitou. Você pode dizer, quando Deus me chama, mais uma vez, o Deus que me chama é o Deus que me capacita. Sempre vai ser assim. Não existe nada grande para fazermos para Deus que também não exige um elevado nível de esforço e de fé para realizar. E o que precisamos fazer então? Para de dar desculpa, irmão. Tem muita a obra, ela é grande, extensa, mas tem muita gente correndo do chamado. Tem muita gente fugindo, irmãos. Pensa se Jeremias tivesse dito não ao chamado de Deus. Pensa se Isaías tivesse dito não ao chamado de Deus. Pensa se Moisés tivesse dito não ao chamado de Deus. Meus queridos, quando nós dizemos não ao chamado de Deus, sabe o que acontece, meus queridos? As pessoas morrem sem salvação, conforme diz o profeta Ezequiel, capítulo 33, capítulo 3, versículo 33, diz que os que morreram em iniquidade, as coisas boas não serão lembradas, e o sangue deles eu vou requerer das suas mãos. Meu querido, há uma prestação de contas sobre os talentos que nós recebemos da parte de Deus. O convite de Deus é inexcusável. Não há como esquivar dessa responsabilidade. Se Deus chamou você, é que Ele viu em você a capacidade. E o que você precisa fazer é ir. É aceitar o chamado. E alguns estão sendo chamados aqui, irmãos, para ser uma bênção na sua própria casa. Está na hora, irmãos, de nós atentarmos que a nossa casa, tem pessoas na nossa casa que precisam da salvação. O evangelho precisa alcançar os confins da terra. Mas antes dos confins da terra, Jerusalém precisa ouvir que Jesus é Senhor. Mas não basta, irmãos, porque Jerusalém é zona de conforto. E Jesus falou, sejam minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria. Samaria já estava fugindo da zona de conforto. Mas quando nós lemos a Bíblia, nós percebemos que o povo, por muito tempo, ficou descansando
em Jerusalém, Judéia. Irmão, Jerusalém se transformou num palco do avivamento. Quando a gente lê Atos capítulo 12, a gente vê que Jerusalém, irmãos, era um lugar extraordinário. As casas eram, era um espaço onde, de frequência, onde os irmãos iam para ouvir a palavra de Deus. Havia cura nas casas, havia salmos nas casas, havia orações nas casas, havia libertação nas casas. Mas era só nas casas? Não, tinha um pátio do templo. Ele não tinha um prédio tão bonito quanto esse. Eles tinham a área externa do templo. E a Bíblia diz em Atos capítulo 5, verso 42, que eles todos os dias se reuniam no pátio do templo e de casa em casa e anunciavam o Senhor. Ai, irmãos, era extraordinário. Havia uma singeleza tão grande de coração que Atos 2:47 diz que e o Senhor acrescentava todos os dias, ou dia a dia, o número daqueles que haviam de ser salvos. Tinha salvação todo dia, irmãos. Tinha pregação da palavra todo dia. Era extraordinário, mas eles estavam na zona de conforto. E em Atos capítulo 7 começa a perseguição. Em Atos capítulo 8 não dava mais para ficar em Jerusalém. Eles precisavam sair da zona de conforto. Versículo 4 diz que os que haviam sido dispersos, eles iam por toda parte anunciando Jesus. Que extraordinário, irmãos. Eles falavam de Jesus com tanta convicção. Eles estavam anunciando Jesus. Deixaram sua casa, deixaram seu comércio, deixaram sua zona de conforto e foram pregar Jesus. Por quê? Por causa da perseguição. Não espere vir a perseguição para desejar falar de Jesus. Não espere que seja proibido falar de Jesus para que você deseje falar dele. Não espere que feche a igreja como fechou na época do Covid para que você fale assim: eu queria tanto cultuar a Deus na igreja. Não espere, meu irmão, está na hora de nós, abrirmos o nosso coração para Deus e falar: Senhor, eu quero fazer parte do que o Senhor está fazendo na terra. Deus está fazendo uma grande obra na terra e Ele espera que eu e você respondamos sim ao seu chamado. Ele vai te dar o que é necessário para que você cumpra o seu propósito. Mas para isso, Jeremias capítulo 1, verso 8. Não tenha medo deles, porque eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Irmãos, pensa, aquele menino que estava ouvindo o chamado de Deus, o chamado que era inexcusável ou irrecusável, não podia dizer não a esse chamado, porque era importante ele aceitar o chamado. A Bíblia diz que ele fala para Jeremias: não tenha medo. Para você que está sendo chamado por Deus hoje, não tenha medo. Sabe o que leva muitas pessoas a adiar a decisão por Jesus? É medo. Tem muita gente com medo de se comprometer com o reino. E por causa do medo, eles não assumem um compromisso com a salvação. Eles não assumem um compromisso com a igreja. Eles não assumem um compromisso com o reino. É por medo. Por medo tem pessoas que vão à célula, toda a reunião, mas pelo medo eles dizem: não, eu até frequento uma célula, mas liderar eu tenho medo. Ter por medo que muita gente está em uma célula há muito tempo e não leva ninguém, não ganha ninguém. Por quê? Porque ele tem medo de falar de Jesus para outras pessoas. Irmãos, precisamos abandonar o medo. Vira para o seu irmão e fala assim: abandone o medo. Irmãos, é por medo que muitos têm adiado decisões importantes. É por medo, irmãos. O medo faz a gente olhar pela perspectiva da incredulidade. Hebreus 11:6 fala que a fé, sem fé, é impossível agradar a Deus. Se você é incrédulo, você não tem fé. Se você age pelo medo, você não acredita em Deus. Então como agradá-lo? Se você é movido pelo medo e não pela fé. Deus prometeu que estaria com Jeremias. Eu penso, irmãos, que privilégio ter a companhia de Deus no processo.
Você pode dizer glória. Que privilégio ter a presença de Deus enquanto você caminha em estradas sinuosas, cheio de pedregulhos, porque não tem glamour. A estrada não foi aparelhada para você passar, não, irmão, a estrada está torta. Você não vai ser aplaudido. Existem pessoas que são, mas a grande maioria você não vai ser aplaudido. Não aguarde aplausos dos homens para cumprir o seu propósito, para aceitar o chamado. Não fique pensando em likes no Instagram, número de pessoas te seguindo, aumentando. Você ganhando dinheiro, enriquecendo, por cumprir o teu chamado. Mas o Senhor fala assim: não tenha medo. Por quê, irmãos? Muita gente sendo movida pelo medo. Muita gente mergulhada em incredulidade, não crendo que Deus, que nos envia, está indo conosco no processo. Ter a companhia de Deus nos processos da vida não elimina o medo e a dor, mas transforma completamente. Eu gostei tanto disso. Transforma completamente a forma como nós atravessamos esses momentos. Quando nós atravessamos os momentos difíceis com a convicção de que Deus está conosco, é como uma criança segurando no braço do pai. Numa estrada movimentada, ele fica tranquilo, porque ele sabe que o pai o protege. Há um hino que diz: o pai está cuidando. Ele sabe que o pai está cuidando. Uma criança não se preocupa, irmãos, se tem comida pela manhã. O que ele pede é comida. E quando ele sabe que o pai, ele está cuidando, ele tranquiliza o coração e ele acredita. E o que Deus está falando conosco hoje: jogue fora o teu medo, aceite o teu chamado. E, irmãos, acredite que Deus é com você. Oh, aleluia! Deus é conosco, meus queridos. Ele está conosco nos processos. Versículo 9. O Senhor estendeu a mão e tocou a minha boca e disse-me: agora eu ponho em sua boca as minhas palavras. Irmãos, quando Deus, Ele promete que está conosco, Ele nos reveste de poder e autoridade para executarmos a tarefa. Poder e autoridade para executarmos a tarefa. Por que você não desiste? Por que você não para? Porque o Deus que me chamou, Ele me revestiu com poder e autoridade. Eu não posso desistir. Mas está tão difícil. Está difícil, mas vai passar. O choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Mas tem sofrimento. Eu tenho por certo que as aflições do tempo presente, elas não irão se comparar com a glória que há de nos ser revelada. Oh, irmãos, é difícil, mas Deus é contigo. Então não desista. Não pare, não recua, não retroceda, avance. Porque tem muitos Jeremias, irmãos, que precisam de um toque dos céus em seus lábios. O primeiro toque dos céus significa que Deus estava retirando a impureza de Jeremias. Segundo, significava que Deus estava retirando dele a insegurança, o medo. Se ainda tem medo no teu coração, talvez o que você precisa não é de dinheiro. Você não precisa de um carro, de um bom emprego. Você precisa de um toque dos céus. Porque um toque de Deus, Ele confere a você a autoridade para falar em nome de Deus. Quando eu olho para esse texto, Deus chamou Jeremias e Ele capacitou para que ele fosse uma bênção. Deus está nos chamando hoje. Deus está tocando em pessoas hoje e capacitando você para que você largue toda a insegurança que há no teu coração e vá cumprir o teu propósito.
Irmão, chega de sermos crentes passivos. Crentes passivos. Sabe o que é o crente passivo? O crente passivo ouve a palavra. Guarde isso, irmãos. Ele ouve a palavra e fala assim: fala, Deus. Ah, se fulano estivesse aqui. Pega ele, Jeová. Irmãos, a palavra que não vem a mim, ela não me transforma. Quer ser transformado, irmãos? Permita que a palavra toque no teu coração. Deus está falando, é contigo. Paremos, irmãos, devemos deixar de apontar para os outros. Sabe o que o inimigo tem feito nos últimos dias? Distraído a nossa mente. A pastora pela manhã trouxe uma palavra poderosa sobre isso, sobre o poder da distração. Muita gente distraída na sua mente, irmãos. E aí eles estão num ambiente do milagre, mas distraído como Marta. Não percebeu que quem estava ali era Jesus, e por isso não lhe deu a devida atenção. Ela poderia ter saído abençoada, mas Maria escolheu a melhor parte. Maria foi totalmente submissa ao seu Senhor. Quando Deus nos chama, Deus nos capacita. Versículo 10. Veja, eu hoje dou você a autoridade sobre as nações. O toque de Deus conferiu autoridade ao profeta. Ele falaria não por a sua opinião. Ele não falaria algo que estava no seu coração. Ele seria o porta-voz dos céus. A sua palavra teria peso. A sua palavra teria direção espiritual. A sua mensagem seria dura. A sua mensagem seria uma ferramenta pesada. Mas ao mesmo tempo a sua palavra seria restauradora. Mas aceite o chamado de Deus, meus queridos. Para de fugir do chamado de Deus. Jeremias era jovem. Ele não tinha uma posição política ou militar. Ele não era alguém de status na sua sociedade, a não ser um filho de um sacerdote. Mas, ainda assim, Deus o colocou sobre nações e reinos. Já pensou nisso, irmãos? Isso mostra que a verdadeira autoridade espiritual não depende do seu status, mas depende da comissão divina. Deus está comissionando pessoas aqui nessa noite. E quando Ele comissiona, Ele também dá autoridade. Ele delega poder aos seus servos para que cumpram o seu propósito. Bem, irmão, falei muito sobre Jeremias. Mas e quanto a nós? Chegou agora a nossa vez, irmãos. Foi Jesus que vai dizer em João capítulo 15, versículo 16. Ele fala assim: não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês e os designei para que vá e desfruto e o vosso fruto permaneça. Então, primeiro, irmãos, o Senhor nos chamou para frutificarmos. Agora que chegou a nossa vez, Mateus 28, 19 diz: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, está na hora, irmãos, de levantarmos e dizer: Senhor, eis-me aqui, pode contar comigo. Chegou a nossa hora, irmãos. Você é capaz de dizer assim: Senhor, pode contar comigo? Foi Pedro, capítulo 2, verso 19 de primeira carta de Pedro. Ele vai dar uma revelação que eu acho uma das revelações mais extraordinárias da Bíblia. Ele vai dizer que vocês são a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Até aí é extraordinário. Isso fala acerca de nós aceitarmos o chamado de Deus para a salvação. Mas esse chamado é mais forte do que isso. 1 Pedro capítulo 2, verso 9, parte B diz: mas agora eu os chamo para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas
para a sua maravilhosa luz. Chegou a nossa vez, irmãos. Chegou a nossa vez de anunciar as grandezas de Deus, do Deus que nos chamou das trevas. Chegou a nossa vez de espalhar pelo mundo que Jesus ainda é o mesmo. Como diziam os pregadores de antigamente, Ele é o mesmo. Ele cura, Ele batiza, Ele liberta, Ele prepara o homem, e Ele um dia o levará, esse homem, para habitar no céu. Você pode aplaudir o Senhor, irmãos, com força. O Senhor está nos chamando para uma grande missão. Oh, aleluia! Deus nos escolheu, Ele nos comissionou, Ele nos chamou. O desafio é grande, porque Ele nos deu o ministério da reconciliação. Pensa, irmãos, cada um de nós aqui só temos um ministério de rei, e a nossa função é reconciliar os inimigos de Deus e torná-los amigos dele. É algo grande, irmãos. É algo poderoso demais. Podemos causar uma revolução, a começar em São Simão. A nossa cidade pode ser impactada com essa atitude. O Rio de Janeiro transformado pelo poder de um povo que aceitou o chamado divino. Oh, irmãos, tudo começa com um chamado. Deus está nos chamando, amém? E o que nós precisamos dizer é: sim, eu quero, Senhor. Eu quero sair da minha zona de conforto. Eu quero transmitir a mensagem de salvação. Eu quero reconciliar o homem perdido com o Salvador. Eu quero. O Senhor fez uma obra linda na minha vida. Agora está na hora de eu contribuir e levar a salvação àqueles que ainda estão perdidos. Tem muitos irmãos que estão como dracmas dentro da casa. Tem dono, mas está perdido dentro da casa. Sabe qual é o problema de uma dracma perdida? Apesar de ter dono, não serve para nada. E tem muita gente assim dentro da casa de Deus. Não serve para nada, porque estão perdidas. Elas têm valor, mas estão colocadas fora do local específico. Elas possuem valor, mas elas estão como pérolas no pescoço de um porco. Eles não percebem o valor que a pérola possui. Você é uma joia rara, irmãos. Você é uma joia preciosa. Está na hora de começar a nos enxergarmos como joias preciosas do Senhor. Porque quem sabe para que veio, ele não perde tempo com coisas que não levam, não edificam, não elevam, não edificam, não fortalecem ninguém. O Senhor está nos chamando, irmãos. Está chamando para quê, pastor? Está nos chamando para espalhar boas novas. Ele conta comigo e com você, irmãos. Quando Pedro e João curou o paralítico, a porta formosa: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E o coxo levantou e andou. E ele entrou no templo andando, saltando, louvando a Deus. E as pessoas ficaram maravilhadas diante de tal fato. Que extraordinário. Porque vocês estão olhando para mim como se eu fizesse alguma coisa. Esse Jesus a quem vocês crucificaram, foi Ele que fez tal milagre. Irmãos, causou um alvoroço incrível. E aí sabe qual foi a recompensa deles? 3.000 almas se converteram enquanto eles estavam sendo levados presos. Eles foram açoitados, eles estavam acorrentados na cadeia. Mas ao amanhecer, eles olharam: nós não temos motivo para manter vocês presos. Eu quero que vocês saiam, mas nunca mais fale de Jesus. Sabe o que eles disseram? Como nós não iremos falar acerca daquele que nós vimos e ouvimos? Compete mais obedecer a Deus ou a vocês? Irmãos, é isso que está faltando. Homens que anunciam o Evangelho, jovens, mulheres que anunciam o Evangelho, onde estão, irmãos?
Na sua casa, na sua vizinhança, na sua faculdade, na sua escola, na condução que andam, no seu trabalho, nós precisamos causar um impacto no mundo pela pregação do Evangelho. E tudo começa com a aceitação do chamado, dizendo: Jesus, pode contar comigo. Oh, aleluia! Está na hora de dizermos sim ao chamado de Deus, irmãos. Está na hora de dizermos sim. E por que esperar mais tempo? Se hoje é o melhor dia para você dizer sim. Sim, Jesus. Com a sua ajuda eu vou às nações. Sim, Jesus. Com a sua ajuda eu vou abrir a minha casa para que o Evangelho seja pregado lá. Sim, Jesus. Com a sua ajuda eu vou liderar um grupo de pessoas, porque eu quero que eles conheçam Jesus como eu te conheci. Sim, Jesus. Eu vou falar de Jesus para os meus amigos e vizinhos. Sim, Jesus, pode contar comigo. Pode contar comigo, Jesus. Chega dessa vidinha mais ou menos. Pode contar comigo, Jesus. Mas você não seria sacerdote, Jeremias? Sim, mas Deus falou que estaria comigo. Ele colocou a palavra dele na minha boca. E agora eu preciso falar a sua palavra. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Senhor está nos chamando, irmãos. Chega de adiarmos o chamado. Chega de apontarmos para alguém. Mas quem é? O Leandro tem chamado. Leandro tem um grande chamado. Irmãos, e você? Quando você vai se olhar e falar assim: eu tenho um grande chamado. Nós temos o hábito de apontar para os outros. Mas o Senhor está chamando é você. É você, Jeremias. Fujão. Você está fugindo há muito tempo do teu chamado. O Senhor está te convocando e você está dizendo não. Deixe teus preconceitos lá fora, irmãos. E não pegue eles ao saírem, deixa eles lá. Mergulhe profundo no rio de Deus. Larga a sua tradição. Tem muita gente, irmão, tão agarrado às tradições. Mas eu cresci assim, eu aprendi assim. Irmãos, Paulo também era assim, agarrado às tradições. E sabe o que a tradição fez de Paulo? Um assassino. Paulo, no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, até o capítulo 8 primeiro, Paulo era um assassino. Ele era tão zeloso que era extremista. A tradição fez isso com Paulo, o transformou num assassino. E tem muita gente matando a obra por causa da tradição, se colocando como juiz. Mas isso não é de Deus, isso é de Deus. Meu querido, mergulhe. Faça como Jeremias. Jeremias: Senhor, eu não tenho tradição profética, mas eu vou aceitar, eis-me aqui. Irmãos, o Senhor está chamando eu e você. Tem uma grande obra para ser realizada. Tem muita gente para serem ganhas. Sabe qual é o problema dessa geração, irmãos? Essa geração está perdida, terrivelmente perdida. Mas você tem a palavra de salvação para ela, para essas pessoas que estão perdidas. E eu quero dizer: o perdido não é um desconhecido. O perdido é o teu amigo. O perdido é o teu parente. O perdido é a tua família. Há um perdido da tua casa. Há um perdido da tua família. Há um perdido no meio do seu ciclo de amizade. O perdido não é um desconhecido. E o perdido está terrivelmente perdido. E sabe o que o Senhor está fazendo hoje? Ele está nos comissionando. Ele está nos chamando. E compete a mim, a você dizer: Senhor, pode contar comigo, porque onde o Senhor me mandar, eu irei. O que o Senhor me mandar falar, eu falarei. E todos saberão que o Senhor é Deus.